Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai fazer uma análise da janela de transferências do Big Five do Nordeste, né? A gente vai analisar a janela de transferências do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, do Sport e também do Vitória, os 5 clubes nordestinos que estão na Série A. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Então a gente vai começar a analisar a janela de transferências do Big Five do Nordeste, né? O Big Five do Nordeste é composto por Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. Os 5 clubes que de maneira inédita estão presentes na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 e hoje representam uma fatia de 25% da competição. E nesta janela de transferências, 5 clubes nordestinos movimentaram juntos mais de 203 milhões de reais. Amigo, o Bahia e o Sport lideram o ranking de investimentos. E a gente vai ver, ter uma noção de quantos atletas cada um contratou para esta janela. Por exemplo, a gente vai ver que o Bahia contratou apenas 8 atletas, foi uma janela mais cirúrgica, né? O Ceará, voltando à elite do futebol brasileiro, precisou reformular o seu elenco, então contratou em atacado, fez 17 contratações. A gente vai observar que o Fortaleza seguiu a mesma linha do Bahia, fez contratações pontuais. O Sport também, voltando à elite do futebol brasileiro, fez muitas contratações, fez 15 contratações e contratações de peso no futebol brasileiro e no cenário internacional. E o Vitória, que estava já na Série A, né, já teve uma manutenção, um belíssimo trabalho do Thiago Carpini, fez também contratações com um volume grande, 16 jogadores nesta primeira janela de transferências. E a gente vai se deparar agora com o ranking de transferências do Big Five do Nordeste. O Bahia segue liderando o ranking com 113 milhões investidos, né? A principal contratação em termos de valores foi esse carinha aí, o Eric, 28,7 milhões para tirá-lo do Atlético Paranaense. O Sport vem na sequência com 60 milhões investidos, uma coisa rara para um clube que recém ascendeu novamente à Série A do Brasileiro. Então é uma janela de transferências que a gente vê que foge à regra, foge ao comum de clubes que voltam à elite do futebol brasileiro. E o principal investimento foi no Carlos Alberto, atacante que estava no Botafogo, cerca de 15 milhões. Depois vem ali o Vitória com 22 milhões. A sua principal contratação foi o lateral direito Claudinho, que era do Criciúma. O Fortaleza investiu 9,2 milhões, muito pulverizado. E o Ceará cerca de 2,6 milhões. A fonte é lá do Globo Esporte. Então a gente vê que os clubes nordestinos estão investindo pesado nessa janela, cada um à sua maneira, cada um dentro da sua realidade. Mas a gente vê que o Bahia tem força, tem pujança, mesmo que fez contratações pontuais, muito próximas. O número de contratações do Fortaleza movimentou 12 vezes mais o montante financeiro do que o Fortaleza, que também está na elite do futebol brasileiro. Então a gente vai começar a analisar as contratações do Big Five do Nordeste, começando pelo Bahia. O Bahia que, como a gente já bem sinalizou, fez 8 contratações. E aí a gente vai começar pelo Ronaldo. O Ronaldo veio aí no final da janela de transferências. E diante do contexto, eu vejo o Ronaldo brigando de fato para ser titular no Bahia, porque o contexto de goleiros do Bahia hoje tem o Marcos Felipe, tem o Danilo Fernandes. O Marcos Felipe não passa tanta confiança, o Danilo Fernandes é uma figura até um pouco melhor, mas só que vive um declínio da carreira, não faz tantos jogos. O Rogério faz muito rodízio entre eles, né? Então eu vejo como o Ronaldo um goleiro mais jovem, um goleiro que tem uma envergadura muito interessante, tem um poder de 1 contra 1 muito forte, uma explosão. Então por isso eu vejo o Ronaldo neste momento da janela de transferências e analisando o contexto da posição do Bahia, brigando para ser titular. Mesmo que o Bahia a gente sabe que vai fazer um investimento mais pesado no meio ali do ano. Então, mas nesse momento o Ronaldo para mim figura como titular, brigando para ser titular, né? O Mingo chegou aí também com esse peso, é um jogador que foi investido quase 30 milhões de reais, veio do Defensa e Justiça, era uma liderança importante lá no clube argentino, e já chegou para o Bahia no contexto de ser um jogador importante pela saída pelo setor esquerdo de defesa do Bahia, então também chega para ser titular. O Eric, por mais que tenha sido o maior investimento do Bahia na janela de transferências, eu não o vejo como protagonista, eu vejo um jogador que briga para ser titular.
Porque a gente tem que levar em consideração o contexto da posição, né? O Bahia tem jogadores com muita capacidade. Você tem ali um Cauli, você tem ali um Caio Alexandre, você tem um Jean Lucas. Então são jogadores que estão à frente, que estão com a rotação muito alta e muito acima do Eric hoje. Então eu vejo o Eric brigando para ser titular, mas que tem que aguardar a sua vez. A gente tem aqui o Michel Araújo, que veio do São Paulo. Acho que é um jogador que vem para compor o elenco nesse primeiro momento, porque teve bons momentos lá no São Paulo, mas não foi protagonista, não figurou como titular. E hoje no elenco desse Bahia eu vejo ele compondo o elenco, chegando ali, buscando o seu espaço, as suas minutagens, quem sabe depois para dar um salto maior e figurar como titular. Rodrigo Nestor, diante do contexto, eu acho que é um meio-campista que acrescenta demais, um jogador que tem muita qualidade. Eu acho que hoje chega para compor o elenco, briga para compor o elenco ali, porque a briga pelo setor é muito forte. O Eric Pulga, eu acho que o torcedor do Bahia se surpreendeu bastante, mas para mim, eu já venho acompanhando a trajetória do Eric Pulga, eu acho que é um jogador que chegou para ser protagonista do Bahia. E eu vou explicar o porquê. Porque nos clubes que o Eric Pulga passou, em todos ele foi protagonista. Foi assim no Atlético Cearense, foi assim no Campinense, foi assim no Ferroviário e foi assim no Ceará. E em todos o Eric Pulga teve o desafio de que tá indo para uma divisão maior. Como é que vai ser a adaptação do Eric Pulga? E o Eric Pulga tirou de letra, manteve o seu espírito, a sua qualidade técnica, o seu 1 contra 1. É um jogador que tem evoluído bastante nas mãos do Rogério Ceni agora. Então é um jogador que para mim chegou para ser protagonista. O Kaique, eu acho que o Kaique chega com uma aposta, né? Um jogador que já tinha passado pelo Bahia em 2023, saiu, agora retornou novamente. É um jogador ali para compor o elenco para baixo. Acho que é uma aposta, um jogador jovem que é do Grupo City, mas que ainda não conseguiu mostrar o seu futebol, né? Que o fez a ser adquirido pelo Grupo City. E o William José, acho que é protagonista, né? O cara que chegou que anos de La Liga, anos de campeonato espanhol, anos de competições europeias, jogador que marca ali mais de 10 gols por temporada nas competições que esteve presente, então chega também para ser um protagonista nesse Bahia, por mais que nesse primeiro momento ele está sendo adaptado, ganhando minutos, mas com o tempo é um atleta que vai ser um protagonista e vai ajudar o Bahia bastante nesse momento da temporada. Então, torcedor do Bahia, o que é que você achou dessa tier list aqui? Comenta aqui também qual seria a sua escala de prioridade, levando em consideração esses 8 reforços. E a gente sai de um Bahia que fez 8 contratações para um Ceará que fez 8 contratações para um Ceará que fez 17 movimentações no mercado de transferências, né? Então a gente vai começar a analisar a equipe do Ceará nessa janela de transferências, os clubes do Big Five do Nordeste. A gente vai ver que o Keila foi uma das contratações, e aí eu considero ele uma aposta, porque é um goleiro que não teve minutagem na última temporada no Vasco, um atleta que no Internacional oscilou bastante, foi titular em alguns jogos, mas nunca foi unanimidade, e esperava-se um goleiro de maior envergadura, um goleiro com a maior capacidade de assumir a camisa 1 do Ceará, mas o Keller não foi esse jogador. Além disso, um atleta que iniciou a sua trajetória no Vozão de forma muito inconstante, falhando bastante. A gente tem um Dieguinho, 4 temporadas aí no Goiás, jogador que foi destaque na Série B, e aí a gente vai ter que olhar o contexto do elenco do Ceará, que passa por uma reformulação. Então, para esse momento, o Dieguinho chega como uma peça para brigar por titularidade, sim. Um atleta que já está bem ambientado ao futebol brasileiro. Você tem o Fabiano, que tem uma vivência no futebol português, né, no futebol europeu. É um atleta que tem uma característica um pouquinho diferente do Dieguinho, um jogador com a capacidade física muito mais desenvolvida, então também é um atleta que vai buscar essa titularidade. Você tem o Nicolas, que é um jogador que nas últimas temporadas oscilou, né, alternou, melhor dizendo, entre jogar Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um atleta que tem lastro, então para mim chega para brigar por titularidade ali com o Matheus Bahia, sim, de fato, mas o Matheus Bahia é o titular da posição. Você tem o Marcos Vitor, que é um jogador que é formado nas categorias de base do Ceará,
foi vendido ao Grupo City, foi vendido ao Bahia, não teve tantas oportunidades, foi emprestado ao Atlético Paranaense, seguiu sem tanta minutagem, retorna ao Ceará. Eu acredito que ele seja hoje uma contratação mais de compor elenco diante da análise da posição hoje dos jogadores que compõem a posição para zagueiro. O Éder é um atleta que tem lastro em Série A, mas mesmo assim eu considero sendo um jogador para compor elenco, mas que ele tem lastro de Série A em Sport, em Atlético Goianiense, em América Mineiro, jogou já a Série B também. Então é um jogador que, apesar de ter um lastro grande, tem apenas 29 anos, mas eu ainda considero um jogador para compor elenco. Tem o William Machado, que foi destaque na temporada passada, e até na retrasada pelo Operário, um jogador que chamou a atenção do mercado. O Ceará foi muito inteligente, trouxe esse atleta, eu acho que briga por titularidade, um jovem de 28 anos para a posição. Você tem o Marlon, que para mim vai brigar aí, vai brigar não, né? Chega para ser o titular, grande referência da posição no Ceará, jogador com 4 anos de Série A com o Cuiabá, fora os anos que teve no Corinthians. Então um atleta que chega para ser a segurança, o porto seguro da defesa alvinegra nessa temporada 2025. Aí você vai para um Fernando Sobral, chegando no meio campo. Fernando Sobral é um jogador com uma bagagem muito, mas muito grande de Série A, um cara que tem uma identificação muito grande com o Ceará. Então chegou para ser titular, para reativar esse amor que tem pela camisa, com o torcedor. E bola tem demais, né? Fez últimas temporadas pelo Cuiabá com uma consistência e uma regularidade impressionante. Chegou para ser titular no Vozão em 2025. Você tem o Bruno Tubarão, que para mim chega para compor o elenco. É um jogador que se destacou, mas que não tem tanto brilho ali diante das peças que o Ceará hoje obtém. Você tem o Rômulo, um jogador que se destacou no Novo Horizontino, foi para o Palmeiras, não teve tanta sequência, e aí chega ao Ceará com a capacidade aí de tentar compor elenco, brigar ali por um espaço na titularidade. Quem sabe é um jogador que tem muita qualidade. Você tem o Matheus Araújo, que também vem nessa mesma pegada, um atleta que se destacou no Corinthians, mas que não teve tanta sequência no clube alvinegro. Chega ao Ceará com essa mesma busca de retomar sua carreira, retomar o espaço no cenário nacional. Martínez, um atleta que é uma incógnita pelo seguinte aspecto, né? Jogou nas últimas temporadas nas ligas argentinas e mexicanas. É um atleta que tem a questão da adaptabilidade como um ponto de interrogação, e eu vejo ele como uma figura para buscar e compor elenco nesse primeiro momento. Fernandinho, jogador de destaque nas últimas séries B com a equipe do Mirassol. Mirassol hoje que está na Série A. Então é um jogador que, para mim, por tudo que já mostrou, vai brigar pela titularidade e também diante do contexto que o Ceará hoje tem na posição. Você tem um Galeano, que também para mim chega para brigar por titularidade. No Nacional do Uruguai, na última temporada, foram 10 gols e 8 assistências, né? Então, na verdade, 8 gols e 10 assistências, 18 participações em gol. Então, um atleta que já teve passagem pelo futebol brasileiro, pelo São Paulo, então já tem uma noção do que é o futebol brasileiro. Então já está um passo à frente, por exemplo, do Martínez. E aí você tem o Pedro Henrique também, que chegou para brigar pela titularidade para mim, porque é um jogador que foi destaque do Internacional, jogando Série A, um atleta que no Corinthians teve algumas oportunidades, teve alguns bons momentos, mas depois perdeu espaço. Eu acho que num contexto do Ceará é um atleta que tende a ser muito útil e titular. E o Pedro Raul, para mim, é a grande contratação do Vozão para a temporada, um jogador que chega para ser o grande protagonista, atleta que estava no Corinthians vivendo um inferno astral, mas que tem valências e características que casam como uma luva no Vozão. Um jogador que, nesse tipo de contexto, para mim vai ser o protagonista e já tem dado demonstrações nesses primeiros 2 jogos. 2 gols e 1 assistência, é o cara do Vozão em 2025. Vai ser o Pedro Raul. E aí, torcedor do Ceará, concorda com essa tier list? Comente aqui, faça a sua e deixe o seu recadinho aqui nos comentários. E agora a gente sai de um Ceará que contratou em atacado para um Fortaleza também, que contratou pontualmente na janela de transferência e até alvo de críticas por parte do torcedor do Fortaleza, porque o elenco tem algumas lacunas a serem preenchidas, né? Mas a gente vai analisar a janela de transferências. A gente vem aqui
para um Breno, goleiro que estava lá no Bari da Itália, que já tem um histórico de competições nacionais pelo Grêmio. Então acho que chegou aqui nesse primeiro momento para compor o elenco, porque o João Ricardo é titular absoluto, um goleiro que tem uma história recente no Fortaleza, um goleiro de boas defesas, um jogador bem seguro no geral. Então acho que no nível de hierarquia o Breno está bem atrás, por mais que eu acho que o Breno tem uma potência de 1 contra 1 nessas finalizações curtas, acima da média até do futebol brasileiro. E aí você vem para um Paul Fernandes que chega com a capacidade de ser titular de fato, porque é um movimento muito interessante da equipe do Fortaleza. Tira um jogador do Boca Juniors, né, um jogador que estava num dos maiores clubes do mundo e que queria vestir a camisa do Fortaleza. Então o Fortaleza foi lá estrategicamente, viu que o Paul Fernandes estava com o contrato se encerrando e veio a custo zero. Então um movimento interessante, jogador que chega para ser titular, um atleta com uma boa capacidade de jogar como 5, jogar como 8. E aí você chega aqui com o Davi Luiz, que para mim, por tudo que envolve a contratação do Davi Luiz, pelo peso que é o Davi Luiz, um atleta que chegou para ser o protagonista, né, da temporada do Fortaleza nesta janela de transferências. Um atleta que foi recebido pelo torcedor do Leão do Pici no aeroporto, um cara que tem uma história, um cara que se cuida, então fisicamente tá bem inteiro. Vai precisar de uma adaptação nesse início, e a gente tem visto que ele cada dia mais, a cada partida gradualmente tem melhorado ali o seu encaixe, tem emprestado mais qualidade e segurança à equipe do Fortaleza. Então para mim chega para ser o protagonista. Você tem um movimento que é muito interessante, que é na mesma entoada ali do Paul Fernandes, mas eu acho que ainda é mais radical, do Gaston Ávila, jogador que se destacou muito pelo Boca Juniors, depois foi vendido para o futebol europeu, rodou por algumas ligas, estava no Ajax, se machucou, e aí agora, se recuperando dessa lesão, o Fortaleza foi lá, trouxe o Gaston Ávila, porque é um jogador que deve brigar pela titularidade ali pelo aquele setor esquerdo. Então vai emprestar, vai aumentar a competitividade muito daquele setor. Então o Fortaleza montou um setor defensivo muito interessante. Aí você chega com o Diogo, e aí a gente tem que analisar aqui o contexto da posição no Fortaleza. Eu acho que o Diogo chega para brigar pela titularidade, o jogador que estava lá no Fluminense, e aí o Fortaleza foi e trouxe, porque tem uma característica diferente das demais que já tinha no elenco, né? Por exemplo, do Bruno Pacheco, do Felipe Jonathan. Então o Diogo chega para mim para ser esse jogador ali, para brigar com o Bruno Pacheco e ser uma alternativa diferente, um cara que progride um pouco mais com a bola, um cara que ataca mais espaço, que chega mais no fundo do campo, que parece que tem as suas dificuldades, que a gente precisa ressaltar, não é um lateral perfeito, mas diante do contexto, eu acho que chega ali para brigar por posição com o Bruno Pacheco, e aí o Felipe Jonathan cai para a terceira posição. E o Borreiro, acho que chegou como um jogador para compor o elenco, né? Um atleta que já tem histórico também no futebol brasileiro, no Atlético Mineiro, foi campeão mineiro, estava na MLS, teve uma lesão importante, retornou, e aí chega um jogador para compor aquela posição, um atleta que joga mais pelo setor esquerdo, mas também pode atuar pelo setor direito. Acho que é um movimento interessante também a custo zero. Eu acho que foi um movimento interessante da equipe do Fortaleza. Faltou, claro, uns jogadores de maior lastro para aumentar ainda a competitividade ali com o Marinho, com o Moisés, possivelmente pelo setor direito. Talvez um camisa 9 para aumentar a competitividade ali com o Lucero, porque o Kaiser ainda não se firmou tanto, faz gols de pênaltis, mas não é aquele jogador ali para ser uma alternativa ao Lucero, quando o Lucero estiver num nível de baixo, um dia de baixo, um dia mal. Então acho que faltam algumas lacunas a serem preenchidas, mas acredito que o Fortaleza deve preencher. Mas torcedor do Leão do Pici, e aí? Você concorda com essa tier list das contratações nesta janela? É por aí? Davi Luiz protagonista, ali uma série de jogadores no titular e alguns ali para compor o elenco? Então deixe seu comentário aqui, comenta com a gente, bota a sua lista, coloca a sua ordem. E a gente sai de um Fortaleza para um Sport que também fez movimentações em grande escala. A gente vai ver que o Sport investiu aí cerca de 60 milhões, né? Dentre eles, alguns reforços que custaram bastante, né? O Matheus Alexandre, num contexto atual para mim, chega para brigar pela titularidade, né? O lateral direito, nas últimas 4 edições de Ceará, participando com o Cuiabá regularmente. É um atleta que tem uma boa característica de combatividade, de aguentar o jogo mais físico.
O Hereda também, em que pese não venha com o mesmo peso monetário do Matheus Alexandre, é um atleta que tem características que para mim o tornam até mais valioso do que o Matheus Alexandre, um jogador que melhor, está um degrau acima do Matheus Alexandre, mesmo não tendo essa vivência de Série A, mesmo vindo de um contexto de Série B. Eu vejo o Hereda um jogador que vai brigar pela titularidade, um jogador até melhor que o Matheus Alexandre. Analisando o contexto de defesa do Sport, o Sport passou por essa reformulação na zaga, e aí a contratação do Antônio Carlos, ela vem num contexto de ser um atleta que vem brigar pela titularidade, sim, é um atleta que tem passagem por grandes clubes, como Palmeiras, Fluminense, foi campeão brasileiro, jogou na MLS, então é um atleta que, pelo contexto, foi uma contratação para brigar pela titularidade, e que pese esse início de trajetória dele tem dado demonstrações de insegurança e dificuldade, principalmente na construção. O João Silva é um jogador que, pela sua liderança, pela sua forma de jogar, protegendo a grande área, também chega com uma chancela de brigar pela titularidade, um jogador que tenha uma boa experiência, uma boa vivência jogando no futebol belga. Então a gente percebe que é um atleta que também chega com esse know-how, com essa capacidade, esse português. Acho que o movimento que destoou um pouco, não pela qualidade técnica do jogador, mas pela expectativa que se tinha, por exemplo, era de um zagueiro protagonista, um zagueiro de hierarquia. Só que o Sport optou por trazer o Lucas Cunha, que é um zagueiro que, na minha concepção, é um jogador que vai brigar ali para compor elenco, vai ser um jogador que vai em algum momento tentar ser um titular dentro da estrutura e do modelo de jogo do técnico Pepa. Um atleta que no RB Bragantino se destacou como um zagueiro pela esquerda, mas é destro. O Sport tinha essa necessidade de um zagueiro canhoto, de hierarquia, não trouxe. E aí o Sport não tem um atleta de hierarquia, a não ser o Rafael Thierry, que é um jogador que o torcedor do Sport é muito ressabiado, tem um pé muito atrás, porque vive muito no departamento médico. Então essa é a grande lacuna da janela de transferência do Sport, faltou um zagueiro de hierarquia. Rivera, jogador que chega para ser titular, era uma peça fundamental na equipe do Juan Carlos Osório, lá no Tijuana, capitão, um camisa 5 com boa capacidade de bola longa, agressivo para subir a pressão. Acho que encaixa muito e vai ser o titular do time do Sport, brigando ali com o Zé Lucas, né? Mas acho que chega para ser titular. O peso orçamentário, o peso monetário de 17 milhões de reais, a questão de ser um jogador mais pronto, então acredito que vai ser o titular de fato. Aí você vai para um Sérgio Oliveira, que para mim é o protagonista, chega para ser o grande protagonista do Sport nessa janela de transferência, não pelo que ele foi no Porto, mas pelo que ele já demonstrava agora, mais recentemente, no Olympiacos e também no Galatasaray. É um atleta que tem uma qualidade técnica que dispensa comentários e que fisicamente, por mais que não estivesse jogando com regularidade no Olympiacos, é um atleta que estava sadio. E a gente viu que ele vai entrando no ritmo, um jogador que tem uma boa capacidade de cobrir campo, interessantemente, de rodar o campo todo, melhor dizendo. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos, como a gente viu coletivamente aqui em vídeo no Sport, mas é um atleta que chega para ser o protagonista, um cara que vai organizar a equipe do Sport e que promete muito ser um atleta que seja diferente nessa composição do Sport na temporada 2025. Você tem o Duqueiroz, que é um movimento muito interessante, que eu acredito que seja um atleta de compor elenco, e aí não pela questão de, por exemplo, a qualidade técnica do Duqueiroz, mas eu acho que pela composição do meio campo, né? Você tem ali o Sérgio Oliveira, você tem o Rivera, você tem o Fabrício Domingues, você tem o Zé Lucas, jogadores que estão na frente do Duqueiroz na hierarquia do elenco. O Duqueiroz se destacou bastante no Corinthians, depois foi emprestado, foi vendido ao futebol russo, emprestado ao Grêmio. Um atleta que vem para tentar resgatar o seu futebol, então por isso que nesse primeiro momento eu vejo como uma contratação de composição de elenco. Você tem o Gustavo Maia também, que foi uma grande oportunidade de mercado, jogador que tem um potencial absurdo e que chega também para compor elenco nesse primeiro momento, mas a gente tem que ressaltar, né? Esses atletas que chegam para compor elenco, chegam para aumentar a competitividade e para buscar o seu lugar ao sol, né? Porque chegam para compor elenco que não vai alcançar a titularidade, mas a contratação em si, ela é de composição de elenco,
mas o Gustavo Maia tem muito potencial, acho que é um jogador que vai ajudar bastante o Sport na temporada. O Johan também vejo com esse movimento de composição de elenco, um atleta que já tem vivência em Série A, que não vive bons momentos nas últimas temporadas, mas que é um atleta que tem um nível cognitivo, é muito inteligente para se movimentar sem a bola. Eu acredito que vai aportar bastante qualidade à equipe do Sport, é um jogador que vai ser muito útil. Atenção, um jogador que o Sport apostou muito e é um atleta que chega para ser titular, um jogador que chega para brigar pela titularidade, não só pelo montante investido, mas pela sua qualidade já demonstrada. A única interrogação que se tinha no Atencio era a questão da adaptação, como é que seria a adaptação ao futebol brasileiro, mas a adaptação tinha acontecido de forma praticamente instantânea, um jogador que já marcou gols, tem sido importante neste início de temporada no Sport, então é um jogador que vai de fato brigar pela titularidade. Carlos Alberto, rapaz, a gente tem que analisar o contexto aqui. Carlos Alberto, 15 milhões de reais, um jogador que para mim, em muitos cenários do futebol brasileiro, seria um atleta de compor elenco, não é um atleta que valia esses 15 milhões de reais, mas o futebol, o mercado está numa nova ordem mundial. Eu acho que pelo peso financeiro chega para brigar pela titularidade, mas acredito que tem jogadores na sua frente. Tem o Christian Barleta, tem o próprio como poderia dizer, Lenny Lobato. Então é um jogador que vai brigar pela titularidade, pelo peso orçamentário, pelo peso do investimento. Mas bola para mim seria uma contratação de compor elenco. Mas o movimento de mercado do Sport foi buscando ter um titular no Carlos Alberto. O Paciência, pelo contexto do Sport, para mim é um jogador que chega de fato para brigar pela titularidade, camisa 9 com know-how em futebol europeu, futebol alemão. Na última temporada estava no futebol japonês, mas eu acho que pela sua questão de característica, um jogo mais de fazer o pivô, de sustentar essa bola longa, chega para brigar pela titularidade. O Pablo também é um atleta que vai brigar pela titularidade, sim. É uma característica um pouco diferente da do Paciência, um atleta de maior mobilidade, um atleta que tem um refino técnico quando está de frente para a jogada, para deixar o seu companheiro numa situação vantajosa, tem uma boa finalização de média distância, então é um jogador que vai ser uma alternativa e vai acirrar essa briga com o Paciência. E o último movimento de mercado do Sport foi o Arthur Souza, né? Um jogador que surgiu muito bem na base do Corinthians, saiu em litígio, foi para o RB Bragantino, teve alguns minutos, mas não o suficiente para mostrar seu futebol, brigava ali por posição com o Sacha e chega no cenário do Sport para ser a terceira opção, né? Caso alguém se machuque, alguém esteja suspenso, ele ser uma alternativa ali no banco, chega para compor elenco. E aí, torcedor do Sport, então você também concorda com essa ordem na tier list? Deixa a sua tier list aqui nos comentários e claro, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a meta de 15 mil inscritos. E a gente sai de um Sport para o Vitória, né? O Vitória também fez movimentações em volume, né? Um clube que mudou um pouco a estratégia da temporada passada, tem investido agora em compra, em adquirir direitos federativos de alguns atletas. E a gente vai entender um pouquinho dessa movimentação do Colossal em 2025. A gente vai começar aqui pelo Gabriel, um goleiro que para mim chega para compor elenco, participou de 2 edições de Série A nas últimas 2 temporadas pelo Juventude, né? Você tem aqui um movimento muito interessante do Vitória na contratação do Lucas Halter, jogador que participou do elenco campeoníssimo do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então um jogador que chega para ser titular do Vitória em 2025, ser uma referência. O Zé Marcos, por exemplo, teve boa minutagem com o Juventude, mas para mim vem uma prateleira um pouco abaixo da contratação do Lucas Halter, chega para compor elenco, principalmente por tudo que envolve a disputa e a quantidade de jogadores que tem para a função de zagueiro. O Claudinho, para mim, chega com peso de titular, atleta que foi o jogador com o maior investimento que o Vitória realizou, 5 milhões e 100 mil reais na sua compra diante do Criciúma, atleta que se destacou bastante na Série A do ano passado, um atleta que tem uma boa regularidade com a camisa do Criciúma. O Hugo, para mim, também vem com a chancela de titularidade, porque é um jogador que se destacou no Botafogo, participou do elenco que foi campeão brasileiro da Libertadores, perdeu um pouco de espaço com a chegada do Cuiabano, mas é um atleta que para mim chega com peso de titularidade diante da realidade do elenco do Vitória para essa temporada na posição.
Você tem o Jamerson, que vem de um Coritiba, que é um jogador que já está acostumado a competições brasileiras, que já apresenta uma consistência muito boa, interessante, mas que para mim chega num peso de composição de elenco. E aí, claro, a gente tem que entender que essa ordem que a gente estabelece aqui, ela não é imutável. Um cara que chega como para compor elenco, chega para ser aposta, ele pode ascender e vir a ser titular. Isso não é imutável, mas eu vejo que o peso da contratação do Jamerson foi de um atleta que chega ali para compor elenco e tentar buscar o seu espaço. Ronald na mesma toada, um atleta que se destacou no Fortaleza ali em 2021-22, rodou por Cuiabá, Criciúma, chega para compor elenco nesse Vitória de 2025, diferente, por exemplo, de um Baralhas, um atleta que já tem um lastro de Série A, de competitividade em altíssimo nível pelo Atlético Goianiense, teve alguns momentos ali no Internacional e chega no Vitória agora para mim, para buscar essa titularidade, para ser esse titular, para ser essa figura impositiva no meio campo. O Bruno Xavier, eu já vejo que é um atleta que chega para compor elenco, por mais que tenha se destacado na última Série B ali no Ituano e já venha de um destaque anterior na equipe do Água Santa, mas eu vejo que é uma contratação para compor elenco. A mesma ordem aqui do Thiaguinho, também se destacou no Água Santa, depois foi para o Juventude e teve uma boa minutagem, mas eu acredito que pela configuração de meio ali, chega para compor esse elenco ali no meio campo do Vitória. O Val Soares eu já acho que é uma aposta do Vitória, um atleta que tem uma rodagem no futebol europeu, no futebol português, teve uma boa temporada 2024 pelo Paysandu, mas eu acredito que seja um jogador mais de aposta, né? O PP, por exemplo, já é um atleta que para mim chega para brigar por titularidade pelas últimas temporadas dele no Cuiabá e no primeiro ano no Grêmio. No último ano perdeu um pouco de espaço, mas é um jogador que tem qualidade técnica, tem capacidade de conduzir o Vitória. O Lucas Braga é um atleta que tem muita regularidade em Série A, né? Foi assim no Santos, e isso traz uma consistência que é importante, uma confiabilidade que é importante, por mais que não seja um atacante de marcar muitos gols, é um atleta de regularidade. Para mim vai brigar pela titularidade. Protagonismo, para mim chega o Fabri, jogador que vem de 3 edições de futebol espanhol, jogador que joga em várias funções, joga como ponta, pode jogar como 9 de movimentação. Então para mim chega como uma peça de protagonismo. A mesma coisa para o Wellington Rato, um atleta que chega custando 5 milhões ao Vitória, que teve uma ascendência muito forte no Atlético Goianiense, depois repetiu o bom momento no São Paulo, conquistou títulos, perdeu um pouco de espaço, mas chega para ser uma peça fundamental dentro da engrenagem do Vitória do Thiago Carpini. E o Carlinhos, por mais que ele venha com a grife Flamengo, para mim o Carlinhos chega como uma figura de compor elenco, de composição de elenco, porque se destacou no Nova Iguaçu, foi para o Flamengo, teve alguma minutagem ali na Série A, mas ainda assim é uma incógnita, né? Um jogador que chega mais para compor elenco, mas claro, não impede de ascender e figurar como titular em um futuro breve. E aí, torcedor do Vitória, aí é torcedor do Colossal, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui se você concorda com essa ordem da tier list. Deixa aqui a sua tier list nos comentários. E aí, torcedor nordestino, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 15 mil inscritos ainda nesse mês de março. Como sugestão, vou deixar aqui alguns vídeos para que vocês possam maratonar no canal do Jogo Direto.